Michele, boa noite. Antônia, bem-vinda, bem-vinda, meninas. Vamos chegando, sentando. Como é que estão as coisas aí com vocês? Boa noite, princesa. Só mais um pouquinho, tá? Estamos entrando, enquanto o pessoal está sendo notificado, fica por aí. Bel, minha linda, bora fazer uma live qualquer dia, você tocando daí, louvando? Saudade também, princesa. Aliás, gente, a gente vai dando aquela saudade de todo mundo, né? Uma saudade boa, porque logo nos reencontraremos, né? Irmão Messias, bem-vindo, boa noite. Vamos fazer sim, Bel. O nosso ministro de louvor, Gilson, acabou de entrar aí, ó. Vou colocar você para trocar uma ideia com ele. Fazemos uma louvação aí na live, hein, Gilson? A Isabela aí, ó, para cantar, louvar junto com a gente. Só mais uns minutinhos, nós já vamos começar, viu, gente? Não sai não. Por favor, fica por aí, vamos louvando. Todo mundo ouvindo bem? Irmã Vilani, Edilson, sejam bem-vindos. Já vamos começar nosso diálogo da noite, viu? Vocês conhecem essa música? Já ouviram? Ela é linda. Essa música é da Heloísa Rosa. O nome dela é Vaidade. Ela fala que a gente corre atrás de tantas coisas e, na verdade, o que a gente precisa é simplesmente da presença de Deus habitando conosco, né? Que é sobre isso que nós vamos começar a conversar agora. Depois eu mando para vocês aí o hino, para vocês estarem meditando também ao final da nossa conversa de hoje. A paz, irmão Moisés, bem-vindo. Vai chegando aí com a família pra gente conversar.
gente, nós colocamos hoje assim um tema para as nossas lives dessa semana. A gente vai fazer um pouco alternada, tá? Então, olha, Isabela, o Gilson já está interagindo aí com você. Depois a gente troca os contatos aí nos bastidores. Então, olha só, nós vamos, durante essa semana, fazermos algumas lives assim intercaladas. E hoje nós queremos conversar um pouquinho, eu acredito que vocês viram a temática, que diz assim, fé virtual vezes fé real. Quando veio esse tema assim na cabeça, eu fiquei pensando, gente, mas como assim, né? Fé virtual, fé real, porque alguém já viu fé? Alguém já pegou, já tocou numa fé, né? Então é um tema assim um pouco complexo, né? Mas a gente está agora nesse mundo virtual, conversando, orando por telefone, né? Conversando por internet. Então a gente está num mundo muito virtual, porém a gente quer conversar um pouco sobre aquilo que é real, sobre a fé que é palpável. Embora a gente nunca tenha tocado, nunca temos visto, né, assim, a fé como um objeto, mas aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Então eu vou pedir aí a interação de vocês, não vou demorar muito, tá? Pedir a interação de vocês sobre essa conversa, sobre esse tema da noite, tá? Me diz uma coisa, prepara a mãozinha aí, vocês têm aquela mãozinha assim de colocar no WhatsApp? Ou do WhatsApp, nas mensagens? Ou então essa de acenar? Vocês podem acenar aí também, que eu vou ver que vocês estão me respondendo, ok? Me diz uma coisa, alguém aí, sem vergonha, não precisa ter vergonha, ninguém tá aqui para criticar, tá? Alguém aí tem, assim, a mania ou o hábito de querer tudo sob controle? Gosta das coisas do seu jeito, sob o seu controle? Alguém se identifica com essa pergunta? Quem gosta das coisas sob controle? Eu acho que quase todo mundo, né? A gente tem, assim, esse hábito de querermos que as coisas geralmente saiam do nosso jeito, que as coisas possam, assim, ser de acordo com aquilo que nós planejamos, né? Quando a gente começa a ver que as coisas não estão indo conforme o que nós planejamos, não estão indo conforme aquilo que nós projetamos, começa a surgir pra gente aquele sentimento, assim, um pouco de desânimo, frustração, chateação, né? Às vezes as coisas que nós queremos sobre controle, sobre o nosso controle, não dependem da gente, né? Então, quem tem vida social, embora esses dias a gente tá mais na vida virtual, né? Mas quem tem vida social, quem é casado, quem tem família, sabe muito bem o que é isso. Às vezes você quer que as coisas sejam daquele jeito que você falou e a pessoa não faz daquele jeito, né? O marido deixa a toalha lá em cima da cama, a mulher não fica calada na hora que ele pediu para ficar calada. E assim, aquelas questões de rotina, né? Ou então, às vezes, lá no trabalho, a gente quer uma coisa de uma forma, o outro quer do outro. E aí a gente vai vendo um monte de situações que nos levam a pensar assim que as coisas às vezes não saem da forma que nós planejamos, né? Então é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos. Eu vou pedir a gentileza de alguém que estiver aí com a Bíblia aberta, né? Ou o Google aberto. Projeta aí para nós Hebreus 11, versículo 1. Pode projetar aí para todo mundo ler. Hebreus 11, 1. Tá? Que nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da fé. E aí fiquem à vontade de estar interagindo também, de estar colocando algum outro pensamento que a gente vai estar compartilhando aqui também. Ok? Então, gente, pensando assim, com essa mudança de rotina, que a gente está vendo tantas pessoas começando a ter alteração no comportamento, alteração no emocional, com dificuldade de se adequar ao dia a dia, às mudanças, às privações, a gente vai começando a refletir, não sei se vocês já refletiram isso aí da casa de vocês, que na verdade essa sensação de que nós temos o controle sobre as coisas não se passa literalmente de uma sensação. Quando a doença chega, né, como agora o mundo está parando por conta de um vírus, a gente vê assim que na verdade não temos assim exato controle sobre praticamente nada, né? Então olha só, Hebreus 11, versículo 1 nos diz aí,
Ora, a fé é a certeza daquilo que não esperamos e daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Um versículo que praticamente todo cristão conhece, né? Certeza daquilo que esperamos. Primeiro conceito de fé. Quando você espera uma coisa, você tem certeza que aquilo vai acontecer? Primeira parte do versículo. A prova do que não vemos. Algo que está acontecendo, que você não está vendo, mas você acredita que está acontecendo. Aquilo que você orou, aquilo que você está esperando. Então, essa convicção, esse conceito de fé que nós temos em Hebreus 11:1, se a gente parar para pensar assim humanamente, é uma coisa meio complicada para às vezes a gente entender, para a gente conseguir praticar. Me parece algo virtual, né? Algo que está assim na nossa imaginação que a gente não consegue tocar. Mas a gente tem que acreditar que está lá e que vai acontecer. Vocês estão entendendo? Então, olha só. Quando a gente começa a perder as coisas do nosso controle, quando as coisas não saem, geralmente como é que a gente age? Tem gente que faz o quê? Briga. Tem gente que se cala, fica magoado. Tem gente que vai pro quarto, não quer conversar com ninguém. Tem gente que já faz o contrário, começa a falar, na insistência, tentando convencer com que a situação mude, com que a outra pessoa faça aquilo que você tanto planejou, que você gostaria, né, que acontecesse. E agora, nesse tempo de crise, né, a crise que a gente pensa e as questões da crise financeira, a gente está assistindo jornais, a crise do isolamento, a crise no sistema de saúde e aí por diante. A gente para refletir, irmãos, que na realidade aquela fé que a gente tanto prega, que a gente tanto fala, ela precisa ser colocada em prática justamente nesses momentos de conflito, né? Eu trouxe aqui para vocês algumas ideias para a gente pensar assim, ver se não estou sendo tão extremista nesse conceito da fé real, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui sobre essa questão das dificuldades quando as coisas saem do nosso controle, quando as coisas não saem do nosso jeito. Eu posso falar isso com vocês assim, gente, olha, porque eu sempre fui super organizada, de gostar de escrever as coisas, de fazer o planejamento. Eu fazia planejamento anual, eu fazia planejamento com quantos anos eu queria terminar a faculdade, com quantos anos eu queria ter filho, com quantos anos eu queria fazer o mestrado. Eu sempre fiz esses planejamentos. Eu acho que as mulheres aqui da igreja já me ouviram falar sobre isso. E quando me vi na vida missionária, tendo que abrir mão de vários projetos que eu tinha feito para seguir o chamado, eu fui entender que, na verdade, para servir realmente, entender o que Deus queria para a minha vida e servi-lo realmente, muito dos meus conceitos de autocontrole, eu precisava deixá-los para que Deus pudesse entrar no controle e na direção da vida, né? Então, assim, como eu estava falando, por entender bem essa sensação de gostar das coisas sobre autocontrole, eu vou colocar aqui para vocês alguma pergunta, algumas situações para a gente refletir. Por exemplo, trabalho. Geralmente a gente tem uma responsabilidade muito grande e mesmo no momento da crise, mesmo no momento da pressão, a gente está lá segurando as pontas e não deixa de trabalhar. Não é assim? Quem é que já foi trabalhar doente, à base de medicamentos, à base de remédio, porque sabia que tinha que trabalhar, né? A gente vai lá, a gente aguenta o tranco, a gente exercita aquele compromisso que tínhamos, porque no final a gente está pensando no bônus, né? Para quem trabalha, por exemplo, o bônus é o quê? O salário, né? No final do mês. Isso é um fator que nos motiva a estarmos firmes ali, tentando controlar aquela programação de que eu preciso ir trabalhar, né? O aluno, por exemplo, eu coloquei aqui, o aluno que não estuda, o que vai acontecer com ele? No final do ano, se ele não estudou bem, ele vai começar a ficar naquela angústia de que tem que passar na prova de recuperação final, porque se ele não recuperar a nota, ele vai ter que fazer o ano todinho de novo. Não é assim? Então, nesse sentido, geralmente essa pessoa consegue ter uma firmeza naquele objetivo que ela tem que ir lá e ela tem que alcançar aquele propósito de algo que ela precisa ver acontecer lá na frente. Então, ela começa a correr atrás, tá? Uma outra coisa que nós estávamos vendo ali agorinha, né? A Lu aí, o Júlio fazendo atividade física para manter a saúde. A questão do emagrecimento. Quem quer emagrecer tem que fazer o quê? Ou fecha a boca, ou vai se alimentar melhor, não é isso? Porque então tem como você perder calorias se você continuar ingerindo aquele mesmo tanto de caloria sem fazer queima calórica,
É uma lógica. Então, ou você se começa a focar lá no objetivo onde você quer chegar e muda a sua alimentação, pensando no bônus que vai vir depois, que é a perda de peso, ou então você vai continuar com aquela mesma situação, naquele mesmo peso e assim por diante. Quem quer comprar alguma coisa? Você sabe que para você comprar, você precisa ter um planejamento financeiro, né? Se você vai dividir no cartão, você sabe que no próximo mês você está contando que tem que ter um dinheiro lá na conta para você pagar aquela prestação, porque se você não pagar, o seu nome vai ser sujo. Então, a gente se vira para dar um jeito de garantirmos o pagamento das nossas contas, porque a gente sabe que somos penalizados quando não o fazemos, né? Isso faz parte do dia a dia. E muitas vezes a gente vê que nesse dia a dia, essas coisas que a gente pensa que está sob controle, algumas vezes elas saem do nosso controle e gera sobre a gente uma angústia tão grande, uma frustração tão grande, uma sensação de impotência tão grande, que por vezes a gente começa a questionar até a nossa própria fé, né? E aí quando a gente pensa agora nessa situação da pressão, do controle, das coisas que estão saindo conforme o nosso planejado, né? O dinheiro que não vai entrar porque eu não consegui produzir, a viagem que eu não vou fazer porque eu não tenho como sair de casa, a pessoa que eu não posso visitar porque está enferma. E aí começa toda essa situação que a gente vê que, na verdade, como eu já falei, esse controle, essa sensação de autocontrole, por vezes ela foge. Nós não temos assim condições de fazermos com que tudo aconteça da forma que nós planejamos, não é isso? Vocês estão interagindo aí, tá todo mundo caladinho. Podem ir também conversando aí, tá, gente? Eu queria citar aqui com vocês uma frase que eu acho bem interessante, mas antes de eu citar a frase, que ela é de John Stott, eu queria fazer uma pergunta, né? Como que você faz nos dias... Como que você faz quando as coisas estão saindo do seu controle? Como você lida com isso? Se quiser responder, bem. Se quiser só refletir também, né? Cada um tem um jeito de lidar. Eu, por exemplo, quando eu vejo que as coisas não estão saindo do meu controle, estão saindo do meu controle, né? Não estão saindo conforme eu pensei, eu tento, assim, articular um outro jeito para que elas possam acontecer daquela forma que eu tinha planejado. No tudo, quando eu vejo que não vão sair conforme eu planejei, é quando eu começo a entender que realmente não era da vontade de Deus, as coisas não vão dar certo e eu me acalmo. Você consegue, nesses dias atuais, fazer isso também? Assim, como você lida quando você vê que as coisas estão fugindo do seu controle? Reflete aí, pensa aí, como é que você tem lidado com isso? Você desconta em alguém? Você cobra do outro? Você se cobra? Você ora, você chora? Como é que você está reagindo com a frustração de ver muitas das situações da sua vida não saindo conforme você tinha idealizado, conforme você tinha planejado, né? Suzana tá falando que geralmente procura outras saídas. Eu sou mais ou menos parecida com a Suzana, né? A gente procura outra saída para chegar lá. E às vezes não tem outras saídas, né? Ana tá dizendo aí que sofre, né? E busca outra solução. Isso é natural. Todo mundo, gente. Eu acho que não existe alguém que não se sinta frustrado, que não sofra quando vê que as coisas não estão saindo conforme o planejado. Isso faz parte da nossa humanidade, né? Porém, o que eu queria conversar com os irmãos, assim, sabe aquela história do que é virtual e do que é real? Porque nem sempre o que a gente planeja vai de encontro com a vontade de Deus. Nem sempre o que a gente planeja na pessoa que nós amamos, e a gente começa a ver os defeitos, ou a gente começa a ver que os hábitos da pessoa que a gente ama não vai muito de encontro com aquilo que nós gostaríamos, a gente fica chateado, a gente vai lá, quer discutir a relação, quer mudar a forma do outro, né? Quando é no emprego, que o chefe não te entende, que o colega do serviço não faz da mesma forma que você, gera, né? E essas inúmeras situações geram essas frustrações, gera esse sentimento pra gente, mas a gente precisa aprender a lidar com eles. Eu hoje estava pensando assim, hoje estamos aí mais ou menos umas 2 semanas, né, na quarentena. E isso deve ainda prolongar. E se prolongar? Como que nós vamos lidar com esses dias de luta? Como que a gente vai ir adiante, lidando com as coisas que estão saindo do nosso controle, com as coisas que não estão saindo conforme o nosso planejado? Você já parou para pensar nisso?
E se, por exemplo, quando der agora dia 4, vem outro decreto e fala assim, não, segue tudo do jeito que tá, vocês não vão sair de casa. Se vem outro decreto que fala assim, 2 meses você tem que ficar dentro de casa. 2 meses você não pode trabalhar como trabalhava. 2 meses você não pode sair pros rolês com as amigas. 2 meses sem cachoeira, hein, Ana? 2 meses sem ir pra lanchonete. Situações que, assim, você vê que você começa a se deparar com uma total falta de controle sobre aquilo que era um padrão de normalidade ou que você desejaria que estivesse acontecendo, né? Então, vocês estão colocando aí, beleza. O ideal é isso mesmo, pensarmos no plano B. Às vezes o plano B também não dá certo. E aí, quando o plano B não é aquilo também, não sai conforme nós pensamos, né? Não sai conforme aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. E às vezes o plano B não dá certo. Olha, não vou começar a falar aqui minhas lutas, minhas lamúrias, porque eu tô aqui pra gente compartilhar a fé, né? Mas assim como vocês, eu sei que às vezes o plano A, o plano B, o plano C, o plano D não são conforme nós tínhamos planejado e a gente vê as coisas se esvaindo do nosso controle. E é exatamente aí onde a gente começa a colocar a nossa fé real em ação. Aquilo que estava virtual, aquilo que estava no imaginário, precisa ser colocado em prática. Então, no momento de crise, a gente tem uma oportunidade muito grande de termos a nossa fé e o nosso caráter forjados. Da gente ter um amadurecimento sobre o nosso agir, sobre o nosso falar, sobre o nosso pensar. A crise nos dá a oportunidade de amadurecimento, sabe, gente? É quando a gente começa a entender para onde eu preciso ir, aonde eu preciso focar. Olha só a frase que eu queria dizer para vocês, que eu gosto muito, é uma frase de John Stott. Diz assim: o autocontrole é, antes de tudo, o controle da mente. Quem pegou a frase pode escrever aí, tá? O autocontrole é, antes de tudo, o controle da mente. Uma frase de John Stott. Você já parou para pensar sobre isso? A Bíblia que nós começamos lendo lá em Hebreus 11, falando assim, que a fé é algo que você ainda nem viu e você tem que acreditar que vai acontecer. Então você tem que, na verdade, exercitar o controle da tua mente, crendo em algo que você não está vendo e que você quer que chegue até você. Isso é fé. Já agora, John Stott está trazendo essa frase, que eu leio ela há alguns anos, fazia parte do meu caderninho de anotações, que diz assim: autocontrole é, antes de tudo, o controle da mente. Na realidade, a gente não tem o controle sobre a ação do outro. A gente não tem o controle sobre o que vai acontecer na política. A gente não tem o controle sobre uma enfermidade. Algumas a gente tem, que são aquelas que a gente pode se prevenir, como eu falei na outra live. E aquelas que vêm que a gente não tem como prevenir, né? Então, assim, tem coisas que a gente não tem como controlar. Não tem como ser, queridos, da forma que nós imaginamos. É aí que a gente precisa entender que aquilo que eu penso que eu poderia controlar e eu não posso, na realidade, eu estou sendo forjada, estou sendo preparada a colocar em ação o controle da minha própria mente. Porque se a minha mente não estiver fortalecida, eu não consigo exercitar a minha fé. E aí, nesse momento, a gente se embaraça, a gente se perde todinho. A gente já não consegue mais orar, a gente já não consegue mais confiar em Deus, a gente já não dorme mais porque está pensando no problema, acorda, dorme, come o tempo todo pensando no problema, porque a gente não está tendo controle sobre a própria mente. Então isso está muito interligado. Na realidade, a gente precisa abrir mão do controle e começarmos a ter controle sobre a nossa mente, sobre o nosso espírito, sobre a nossa fé. E é um momento que eu tô vendo muita gente começando a ter frustração, porque a gente vê que aquilo que a gente planejou a gente não faz mais. E começa a dar aquela angústia muito grande. E você vai fazer o quê? Você vai brigar? Você vai chorar? Vai discutir? Vai separar? Vai largar o emprego? Sei lá. Qual é a situação que às vezes você vê que está saindo do seu controle? É a hora que você começa a ver que você realmente não tinha controle sobre a ação do outro.
Você não tinha o controle sobre a inflação, você não tinha o controle sobre essas coisas que a gente está vendo o tempo todo aí a mídia falando. O que nós podemos, e o desafio de hoje, que eu já estou quase encerrando, é a gente pensar que o verdadeiro controle é o controle do que está na tua mente. Porque se a sua mente não estiver solidificada na palavra, nos preceitos daquilo que a gente entende como sendo de Deus, a gente não consegue colocar a fé real em ação, a gente fica só lá naquela fé virtual. Eu costumo dizer assim, gente, é muito fácil a gente falar de fé para as outras pessoas. Às vezes é muito difícil a gente viver a fé. Pregar, falar, postar versículozinho no status e tal, não é muito tranquilo pra gente. Agora, exercitar, viver realmente a fé, não perder a paz, continuar crendo que Deus está no controle de tudo, continuar crendo no Deus que ouve a nossa oração, mesmo que a gente não esteja vendo as coisas naquele momento mudando. Isso sim é a fé real. É quando a gente está sendo assim provado a sair daquilo que era virtual, daquilo que só sondava a nossa mente, as nossas palavras, assim, e agora começarmos a colocá-lo em ação, porque como eu comecei dizendo, a fé a gente não pega, a gente vive, a gente pratica. E é justamente, queridos, neste momento de crise, onde você está tendo a oportunidade de colocar a tua fé em ação, de praticar aquilo que tanto você orou, aquilo que tanto você ouviu, aqueles que frequentam a igreja há muito tempo, né, conhecem a palavra de Deus, você colocar em ação. Aí, como eu estava falando lá daquelas circunstâncias, deixa eu te falar uma coisa, por que no teu emprego você aguenta as pontas? Por que na escola ou lá na faculdade você se vira nos 30 para conseguir tirar a nota? Porque as pessoas estão vendo? Porque você sabe que vai ser cobrado no final? Por que às vezes é mais fácil você desistir da tua fé, da tua vida, da tua comunhão com Deus, do que dessas outras coisas que te geram algum benefício aqui na Terra? Estão entendendo a diferença da fé virtual para a fé real? Amém? Estão entendendo? Precisamos, queridos, entender que o galardão, o motivo final de tudo que está passando aqui, ele está sendo visto por um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele nos coloca, né, nessa prova e ele é quem realmente depois vai nos aprovar. Então, às vezes a gente está tão envolvido com as questões do mundo da agora, e a gente começa a brigar um com o outro, a gente começa a se estressar e a gente fica olhando só o que está acontecendo no mundo, aquele tanto de gente falando no nosso ouvido, e a gente está esquecendo que no tudo, Papai do Céu continua lá em cima olhando pra gente. Então, assim, o desafio hoje que eu quero encerrar para te lembrar sobre você realmente colocar a sua fé real em ação é você pensar nessas situações. Você dá conta de um monte de coisa. Por que tu não dá conta de exercitar sua fé, sendo que é Deus que está vendo? Né? A aprovação de Deus é muito maior e muito melhor na tua vida do que a aprovação das pessoas. E às vezes a gente se cansa querendo termos a aprovação das pessoas, temos a aprovação do emprego, temos a aprovação da nota, temos a aprovação do meio do ciclo social, porque a gente vê que aquilo lhe dá um certo retorno imediato. E a gente está esquecendo daquelas coisas que o retorno não é agora, o retorno é depois. Que é quando a gente chegar e apresentar as nossas mãos e falar, não, realmente, eu fui aprovada, eu vivi, né? Eu fico imaginando, estou me excedendo já no tempo? Não. Eu fico imaginando se estivéssemos vivendo o tempo da igreja perseguida. Alguém aí já parou para pensar nisso? A gente vendo assim, todo mundo desesperado, todo mundo nervoso, todo mundo dando crise de ansiedade, crise do pânico, conflitos, né? A família, vocês já pararam e pensaram que essa reclusão que nós estamos vivendo é para o nosso cuidado. A igreja não está sendo perseguida, pelo contrário, a igreja está sendo assim promovida como nunca antes, né? O evangelho está podendo ser pregado. Agora, se vocês pararem e pensar assim, e logo, se a igreja começar a ser perseguida, como é que vai ser a tua fé? Vocês já imaginaram se essa crise política toda desencadear numa perseguição contra a igreja? Contra o Deus que a gente fala? Se as coisas não derem certo e começarmos aí então a sermos perseguidos, como que vai estar a nossa fé? A gente está vendo, gente, sinais acontecendo o tempo todo sinais da palavra de Deus se cumprindo e a gente está perdendo o foco.
olhando só para as coisas do dia a dia, olhando só para aquilo que a gente planejou, que a gente queria que tivesse controlado os nossos planos aqui na Terra e não saíram conforme a gente quer, e a gente começa a se estressar e a gente começa a esquecer do Deus que nos chamou, do Deus que está nos preparando, né? Eu acho que a Ana, algum do pessoal aí que já fez trilha comigo, já viu eu brincando sobre isso. Eu falo, o pessoal aí que tá aí firme, tá preparado pro dia da perseguição, o dia que a gente tiver que realmente sobreviver aí para batalhar pela nossa fé. E aqueles que estão no comodismo, tentando agradar as pessoas, né? E esquecendo que, na verdade, a grande provação é a nossa fé estar sendo exercida de forma real. Tenso, né? Vamos pensar sobre isso? Deus está nos dando uma oportunidade. Estamos começando mais uma semana. E a minha oração todos os dias aqui em casa, a minha, do pastor e de todos, tem sido pedir a Deus que os irmãos sintam a paz do Senhor, aquela paz que excede todo entendimento. Porque realmente, se a gente olhar para as circunstâncias, a gente vê que está tudo fora do nosso controle. Mas se a gente olhar para o Deus que está acima da circunstância, acima do presidente, acima da finança, acima do vírus, acima de tudo isso, a gente começa a lembrar que temos um outro local, que temos uma outra promessa. E aí a gente começa a olhar e falar, isso tudo aqui é fichinha, porque eu vou colocar a minha fé em ação e eu vou ser aprovado. Amém? Quem vai ser aprovado aí, põe a mãozinha aí para mim, para eu ter certeza que os irmãos estão assim com a convicção de que vão ser aprovados nesses dias de luta, né? Vamos colocar a nossa fé real. A fé real sendo exercida é a tua ação. É aquilo que você faz, é aquilo que você prega, é aquilo que você vive no seu dia a dia. Essa é a fé real. Não é só aquela que você costuma postar, é aquela que você realmente está praticando no dia a dia, em paz deitando, em paz dormindo, em paz acordando. Tem hora que a gente estressa, tem hora que a gente quer chorar, tudo bem, somos humanos, mas não podemos esquecer do Deus que está sobre nós, no Deus que nos chamou, no Deus que nos ama, do Deus que não nos abandona, ainda que na dor, ainda que na frustração dos nossos planos e dos nossos projetos. Amém? Não deixe a frustração desanimar a tua fé. Continue daí firmado. E o exercício para essa semana é tudo aquilo que você quer colocar sobre o seu controle. Você parar, respirar firme, orar e falar, Deus, o controle é teu. E para encerrar, na hora que você falar, Deus, o controle é teu, dá para ele e não puxa de novo, não. Deixa Deus no controle que tudo vai dar certo. Muito melhor do que a gente no controle é o Deus no controle das nossas vidas. Amém? Então esse era o recado dessa noite. Alguém quer compartilhar alguma frase, algum versículo para a gente poder encerrarmos? Parece que o Gilson falou alguma coisa aí. O Gilson tá lembrando, amanhã vai ser louvação, gente. A live de amanhã vai ser louvores, os irmãos vão poder participar, sugerir os cânticos, vai ter aquela pegada ali ao vivo da participação dos cânticos dos irmãos, todo mundo louvando aí da sua casa e todo mundo unido aí colocando a fé em ação. Amém? No controle Deus está. Olha aí, Lídia lembrando, no controle, é verdade. Esse hino é muito lindo, né? No controle, Deus continua sobre o controle. Não perca a tua paz, ainda que as coisas não estejam no seu controle. Deixa no controle de Deus. Fica em paz. Seja assim aprovado nesses dias. Exerça a fé em ação, a fé real. Amém? Queridos, que Deus continue abençoando a todos. Logo mais, amanhã a gente vai estar compartilhando mais aí também, tá bom? Um abraço. Amanhã, perguntando que horas amanhã, às 18 horas é a live do Júlio e às 19 vai ser o louvação, tá bom? Vai ser um momento aí de louvor e vamos estar pegando aí ao vivo e cantando e interagindo. 19 horas amanhã temos outro encontro aqui. Amém, queridos? Que Deus abençoe todos. A paz.